E agora, irmãos, nós vamos passar para vocês um pãozinho. Então você pega o pão. Getúlio, não é para comer o pão, não é para você segurar o pão por enquanto. Então vocês vão receber aí, cada um recebe, pega aí esse pão para a gente falar um pouquinho sobre ele. A Cristina está aí passando aí para vocês. Enquanto isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler os versos de 1 a 21. Marcos, capítulo 8, versos de 1 a 21. Diz Marcos 8, de 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, quando outra vez se uniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhes responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando 7 pães, partiu-os após ter dado graça. Eles deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo-os entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e os pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus lhes despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Os fariseus, chegando e começando a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Porque esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isto e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Tem o coração endurecido? Tem olhos e não veem? E tens ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando parti 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Queremos ouvir a sua voz. Voz doce, suave, que toca os nossos corações e nos transforma. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos realmente, Pai, ser tocados por essa palavra. E que nós, Pai, possamos, Pai, realmente tomar essa palavra para nós, que ela faça parte da nossa vida e que nós possamos viver de acordo com ela. É o que nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui na nossa série
do Evangelho de Marcos, chegando na nossa 24ª mensagem. E o Evangelho de Marcos, ele tem sido surpreendente, né? Eu vou falar para mim, né? Porque toda vez que eu paro para estudar um livro no detalhe, a gente vê quantas coisas legais e quantas coisas a gente não presta atenção numa leitura rápida. E o Evangelho de Marcos, mesmo sendo o menor de todos os 4 evangelhos, ele tem uma profundidade absurda que nós realmente temos que guardar no nosso coração. E hoje, irmãos, nós vamos falar uma coisa importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre o pão. Cada um dos irmãos, vocês que estão aí nos acompanhando pelo vídeo não percebem isso, mas todos os irmãos aqui têm um pãozinho. Irmãos, levantem aí o pãozinho para que quem está em casa veja aí os pãezinhos que vocês receberam. E por que a gente entregou um pãozinho para cada um? Para que a partir de hoje você comece a olhar para o pão e comece a ver nele o Evangelho. E não sei se vocês já pararam, mas vocês já sentiram o cheiro desse pão? Né? Não. Nossa, delícia, né? Dá vontade, né? Pãozinho fantástico aqui, né? Mas ainda não como, irmãos, deixa aí o pãozinho, né? Mas está aqui esse pão, porque a ideia é que a gente possa olhar para esse pão e todas as manhãs a gente ter o contato com o Evangelho. O pão é um alimento mais básico da humanidade, né? Eu fui fazer uma pesquisa, tem lugar que fala que já 12 mil anos atrás, né, 10 mil anos antes de Cristo, já tem registro ali de pão. Eles já encontraram alguns lugares onde já tinha pão. E o pão é muito interessante, que ele é muito simples de fazer, porque você precisa de um grão, você quebra esse grão, pode ser com pedra, pode amassar, pode moer, não sei como que, tem várias maneiras. Depois o que você precisa fazer? Colocar água, e com o tempo, se você só colocar água no trigo, por exemplo, a maior parte dos nossos pães são feitos com trigo, com o tempo ele já vai até crescer um pouquinho, tem até uma fermentação um pouco natural. E aí se bota para assar. Mais ou menos há 4 mil anos atrás, os egípcios ainda descobriram o fermento. A partir deste momento, então, os pães eram feitos muito parecido com o que a gente faz o pão hoje. O que a gente faz para fazer pão? Né? As irmãs sabem ali, a gente coloca lá farinha de trigo, né? Fermento e água. Né? Nas nossas versões, a gente vai colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar. Só isso. Mistura ali tudo, amassa, bota ali para descansar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de calor, né? Normalmente você tampa ali para dar um pouquinho de calor, e ali você vai ter ali a massa crescendo. Lembrando que o fermento, né, você tem alguns micro-organismos que eles vão comendo ali o açúcar, que às vezes está ali na massa, e eles vão soltando um gás carbônico, e isso vai fazendo com que a massa, ela cresça. E aí a gente tem aquele pão fofinho que a gente gosta de comer. Não é bom, né, Jéssica? Você está lá de manhã, né, você tem, para quem faz pão em casa, está lá a pessoa, está assando no forno, você sente aquele cheiro daquele pão, aí você pega, come. Ou mesmo quando você vai na padaria, né, compra aquele pão que vem quentinho para comer. Coisa maravilhosa. E nas populações ao redor do mundo, cada um tem o seu tipo de pão. Até mesmo aqui, onde não era produzido trigo, né, aqui nas Américas, você vai ter aqui as versões de pão feita com milho, que é aquelas tortilhas, que é um tipo de pão feito de milho, ou mesmo de mandioca, né? A tapioca, o que é uma tapioca? Também é um tipo de pão que você faz. Estou falando da tapioca porque hoje de manhã acordei, também fiz ali uma tapioca, né? Peguei lá, tinha umas massas de tapioca, coloquei, e é exatamente um tipo de pão que você faz na frigideira. Pão é muito bom,
pão é vida. E o pão, sendo esse alimento básico, ele era o alimento básico na época de Jesus, né? Feito de trigo ou de cevada, mas ele era um alimento básico. E na Bíblia o pão vai aparecer várias vezes. E sempre vai ser utilizado como uma metáfora de algum ensino bíblico. E hoje nós vamos ver 2 ensinos bíblicos que a gente vai, a partir de hoje, olhar para os nossos pãezinhos e nós vamos lembrar desses 2 ensinos. E lembrando que na época de Jesus, o pão era feito basicamente como ele é feito hoje. Eles tinham o trigo, tinham o fermento. E o que era o fermento? O fermento deles era um pedacinho da massa da semana anterior, que já ficava com um pouquinho de micro-organismo, eles guardavam ali, né, para não secar, guardavam para outra semana, só misturava na massa, e ela fazia o pão, pegava um pedacinho da massa, ao invés de assar, guardava para outra semana. Então as casas sempre tinham o seu fermento guardado para estar fazendo pão toda semana. E isso é bastante importante. Então, para fazer pão, a mesma receita. Farinha de trigo, fermento, água. Né? E se tivesse lá um pouquinho de sal para ficar um pouquinho melhor. Né? Isso aí para fazer o pão. Na época de Jesus era feito dessa maneira. E aqui nós estamos vendo um momento muito interessante. Nós começamos a ler aqui a questão da segunda multiplicação de pães. Nós vamos ver Jesus ali multiplicando os pães pela segunda vez. Olha a situação. Jesus, ele sempre arrastava multidões para estar com ele. Sempre tinha gente ali com ele. E às vezes, quando Jesus estava pregando, os seus ensinos levavam alguns dias. Vinha uma multidão aonde ele estava e ali ele pregava por alguns dias. Nessa situação aqui, nós vimos que ele estava pregando para uma multidão durante 3 dias. E aí, quando a gente olha para esse texto, às vezes parece que esse texto é igual ao do anterior, lá do capítulo 7, onde a gente teve a primeira multiplicação de pães. Mas será mesmo que na verdade no capítulo 6, né? Mas será mesmo que é a mesma situação? Nós vamos, olhando para os detalhes, nós vamos perceber que não. Que são situações diferentes, não é a repetição da mesma situação. São situações diferentes. Primeiro, a primeira diferença, nós vamos ver que na primeira multiplicação de pães, o povo passou com Jesus um dia. Nessa segunda multiplicação de pães, o povo passou com ele 3 dias. Então, eles estavam 3 dias aprendendo de Jesus. E olha só que maravilha. Imaginem só você passar ali 3 dias numa conferência, né, que aí já não é um seminário, uma conferência diretamente com Jesus. Deveria ser uma coisa maravilhosa, né? Você está aos pés de Jesus. E ali tinha uma multidão enorme nesses 3 dias. Então, a primeira diferença é essa. Na primeira narrativa, a gente vai ver que os discípulos queriam que o povo voltasse para sua casa. Nessa segunda narrativa é um pouco diferente. É Jesus que toma a iniciativa. É ele que fala, olha só, estou olhando para esse povo aqui, a gente tem que cuidar dele. Nós temos que cuidar deles, porque olha só, como que a gente vai fazer com eles? Eles já estão aqui comigo 3 dias. E algumas pessoas vieram de longe. Naquela época não tinha carro, não tinha Uber, não tinha trenzão. Você reclama do trem? Imagina naquela época que não tinha trem. Às vezes as distâncias, uma distância como eu venho para cá, eu venho para cá, da minha casa para cá dá mais ou menos um pouco menos de 30 quilômetros. Dá uns 20 e poucos quilômetros. Mas pelo caminho que eu venho, dá mais de 30. Seria um dia inteiro de caminhada. Fácil, né? Teria que sair de casa de manhã para chegar aqui à noite. Agora imagina isso, 2000 anos atrás, às vezes você caminhando a pé, se você tivesse um animal, seria um pouquinho mais rápido, as distâncias eram muito maiores. E Jesus olha para aquela multidão e vê, como que eu vou mandá-los para casa se eles não têm nem o que comer? Se eles forem para casa assim, eles vão desmaiar no caminho. Eles estão ali num lugar meio desértico, um solzão de uns 40 graus na cabeça, como que eles vão voltar?
Jesus olha para a necessidade. Isso é outra coisa que às vezes a gente não dá muita ênfase, mas Jesus ele olha para as necessidades, até mesmo as necessidades físicas das pessoas. Não é somente para as necessidades materiais, não é somente para as necessidades espirituais, mas sim também para as necessidades físicas. E é uma coisa que a igreja sempre tem que estar olhando, a gente tem falado nisso muito durante essa pregação no Evangelho de Marcos, que também nós temos que olhar para as necessidades das pessoas, que a necessidade da pessoa não é somente de palavra, mas às vezes nós precisamos cuidar da parte psicológica, cuidar da parte física, nós temos que fazer isso. Jesus, ele olhava isso, e ele fez isso com aquela multidão. Temos que alimentá-los. Nós vemos também diferentes números de pessoas. Na primeira vez era 5.000 homens, e aqui são 4.000. Lembrando que toda vez que a gente fala 5.000, é sem contar mulheres e crianças. Então a multidão era muito maior. Imagina só, se tinha 4.000 homens, quantas mulheres e quantas crianças não estavam ali juntos. E tem outras diferenças que a gente às vezes não consegue captar diretamente no nosso texto em português, mas quando a gente fala dos cestos, na primeira multiplicação são quantos cestos? 12. E na segunda multiplicação, 7. Só que tem uma diferença no tamanho das cestas. Na primeira multiplicação, eram cestas menores, né, que era a cesta que os judeus eles utilizavam para suas provisões diárias. Em grego, o nome dessa cesta é kofinos, né? Então eram cestas menores que a pessoa usava para carregar as coisas durante o dia. Nessa segunda multiplicação, são cestas muito maiores, que dava até para colocar um homem dentro. Em grego, a palavra é spiris, né? Então é outro tipo de cesto. Então, quando ele reuniu 12, foi de 12 de um cesto um pouco menor. E depois 7 de um cesto muito maior. Então, não quer dizer que Jesus estava diminuindo o milagre. Não, o que mudou ali foi o tamanho da cesta. Cesta menor deu 12. Não, cesta maior deu 7. Então, é importante esses detalhes, porque às vezes a gente fala assim, nossa, parece que o milagre de Jesus está diminuindo. Não está diminuindo coisa nenhuma. É o tamanho do cesto que mudou. E por último, outra coisa que também chama atenção aqui, é sempre a questão como que os discípulos, eles tinham um coração endurecido. Jesus falou assim, vamos lá dar comida para eles. Aí, eles olham para eles assim, falam assim, como poderá alguém saciar tanta gente no deserto? Jesus já tinha feito um grande milagre. Alguns dias antes, ele tinha mandado 5.000 pessoas, agora tinha até menos gente, e eles de novo mostram o coração endurecido. Isso às vezes não entra muito na nossa mente, parece que os discípulos são meio bobões, né? Mas, na realidade, a gente vai perceber que os discípulos, eles mostram muito daquilo que nós temos como seres humanos. Nós temos o coração endurecido e também temos uma memória curta. A gente fala que a gente lembra das coisas, mas muitas vezes temos memória curta. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente olhar nas Escrituras o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 14, verso 31, você vai ver Deus fazendo um grande milagre. Abre lá em Êxodo 14, 31, só para vocês verem. Êxodo 14, 31. E olha só o que estava acontecendo aqui. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Olha só, Deus fazendo um grande milagre, tirando o povo do Egito. Aí passa um pouquinho, lá em Êxodo, capítulo 16, versos 2 e 3, né, muda 2 páginas aí da sua Bíblia. Olha só, Êxodo 16, 2 e 3, está aqui, Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão,
Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carnes e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda a multidão. Percebe o que aconteceu aqui no povo de Israel? A mesma coisa. Viram um grande milagre e depois, passa alguns dias, estão murmurando. Agora olha para você. Vamos fazer agora aquele exercício. Lembra de alguma coisa maravilhosa que Deus já fez por você? Você que está em casa também lembra aí. Uma coisa maravilhosa. Lembrou de alguma coisa fantástica que Deus? Agora, vê se logo depois, ou passando algum tempo, você também não murmurou. Ou você duvidou de Deus. Já aconteceu isso com vocês? Eu posso falar por mim. Com certeza. Parece que a gente se esquece daquilo que Deus faz. Né? Nós temos uma memória curta. Quando estamos ali naquela adversidade, no meio do problema, parece que as nossas capacidades cognitivas elas são apagadas e a gente não consegue ver nada além do problema que nós estamos passando e não olhamos nem para aquilo que Deus fez no passado, quiçá olhássemos pelo menos para as promessas da Bíblia, mas nem na Bíblia nós lembramos também. E aí a gente olha para os discípulos e reclama, não, os discípulos eram meio esquisitos. Mas a pergunta é, será que a gente faria diferente dos discípulos? Será que ao ver uma multidão de 4.000 pessoas, a gente pegasse aqui o nosso pãozinho e falasse assim, ó, aqui tem muito menos gente, tá? Aqui tem umas 40 pessoas. Será que você fala assim, não, agora eu vou dividir esse pãozinho para 40. Se 7 Jesus deu para 4.000, imagine só, um só, acho que dá para 40, não dá, irmã Zélia? Então, será que vamos lá alimentar essas pessoas? Você acreditaria? De verdade. Então, essa dureza não é característica dos discípulos, não. Essa dureza é característica nossa. Nós que temos essa dureza, nós que estamos cegos, nós tentamos limitar a Deus àquilo que nós achamos que Ele pode fazer, mas Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Não tente limitar Deus. Não limite em nada que você está fazendo. Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina. E os discípulos, eles estavam nessa cegueira. É impressionante. E assim, eu compreendo o que acontece com os discípulos. Porque não é fácil você crer num milagre. Olha, vai acontecer agora. Você fala assim, não vai não. E o interessante do milagre da multiplicação, a multiplicação ela não acontece na mão de Jesus. A multiplicação acontece na mão dos discípulos. Jesus dá a bênção para os pães. Os pães podiam ser um pouquinho maiores, né? Então, dá a bênção para os pães. Dá para eles. E conforme eles iam dando, eles nem iam nem percebendo. Vai dar um pedaço para um pedaço para outro. Na hora que vai ver, está do mesmo tamanho. E dá para outro, e dá para outro, e continua a ver. Está do mesmo tamanho, e continua. O milagre acontece na mão deles. Não é na mão de Jesus, é uma coisa fantástica. E mesmo assim, eles têm um pouco de dificuldade. Mas a gente tem que lembrar que Deus às vezes faz milagres, né, no nosso meio, através de nós, que às vezes a gente nem imagina. Isso é fantástico. E vamos continuar. E outro ponto significante dessa história, da segunda multiplicação, e a outra diferença que é mais marcante, é que a primeira multiplicação, ela acontece em um lugar, em uma cidade, né, numa região de judeus. A primeira multiplicação acontece para os judeus. A segunda multiplicação, ela não vai acontecer para os judeus. A segunda multiplicação vai acontecer provavelmente em Decápolis, que é uma região onde só tinha gentios. Daí a importância dessa segunda multiplicação. Não era exclusiva para judeus.
mas sim também para os gentios. Então nós temos ali Jesus, que é o pão da vida, levando esta vida para aqueles que não são judeus. Essa seção de Marcos, inclusive, ela só trata de milagres que acontecem em região de não-judeus. Seja a mulher cirofenícia, seja o homem que tinha deficiência auditiva, seja essa multiplicação de pães. Esses 3 milagres acontecem para gentios. E quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Todos nós aqui somos gentios, e isso aponta diretamente para nós. Essa multiplicação, ela está mostrando para a gente o seguinte: aquele Deus que fez o maná no deserto, que fez a multiplicação, que deu alimento ao povo judeu, e que depois fez a mesma coisa com Jesus, quando ele multiplicou o pão para 5.000, agora ele está trazendo esta bênção para os gentios, essa bênção para aqueles que não são judeus. A pregação do reino do evangelho chega a todas as pessoas do mundo, independente delas serem judeus ou gentis. Outra coisa que a gente vai ver aqui é que Jesus, ele é o pão da vida, né? Lá em João capítulo 6, né, verso 35, vai dizer, né, que Jesus, ele fala que é o pão da vida. Nós não devemos tirar isso do nosso foco. Jesus é o pão da vida. Ele estava ali dando pão material, mas depois, né, quando a gente olha na explicação que está lá em João, a gente vai ver que ele, logo depois, vai apontar que aquele pão material aponta para o pão espiritual, o pão que vem do céu, que é o próprio Jesus. E quem comer deste pão, conforme está lá em João, né, Jesus falando, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Essa multiplicação também aponta para Jesus como pão da vida. Então, irmãos, quando você, a partir de hoje, olhar para o seu pão, né, e você fizer o seu agradecimento pelo seu pão, também lembre que nós estamos recebendo ali o pão material, mas ao olharmos para ele, nós lembramos do pão da vida, que é o Senhor Jesus. E se nós nos alimentarmos dele, nós nunca mais teremos fome. Nós receberemos a nossa bênção eterna. Amém? Olha para o seu pão e vê se você vê isso aí. Está olhando tudo isso aí? Né? Olha só esse pão. Olha para ele e lembre-se disso, que nós temos Jesus como o nosso pão da vida. Amém? Ótimo. Eu estou sentindo o cheiro desse pão, está muito bom. Tá aqui. Vamos continuar. E ali, depois dessa multiplicação de pães, Jesus, ele sai dali, aqui fala que ele vai para a região da Dalmanuta, que é a região onde ficava a cidade de Gadara, né? Então, Gadara não, falei errado. Ele vai para a região, deixa eu só, Dalmuta é a região de Magdala, né? Então, ele vai para a mesma região ali onde nós temos Maria Madalena, que na realidade significa Maria de Magdala. Então, ele vai para a região onde nasceu Maria Madalena. E chegando ali, Jesus, ele vai encontrar um grupo de fariseus, né? Como a gente lê aqui no versículo 11, vamos só ler para a gente relembrar, lá no versículo 11 até o 13. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e pediram
pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um grande gemido e disse: porque esta geração pede um sinal. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Quando a gente olha para essa parte aqui, nós vamos ver que Jesus, ele já sempre tinha um problema com os fariseus. Porque esses fariseus aqui, eles estavam seguindo Jesus para tentar, para ver se pegavam alguma coisa que Jesus estava falando de errado. Eles estavam ali, sabe, quando você está procurando algum erro na pessoa, é isso. Eles não acreditavam em Jesus. Jesus já tinha repreendido eles porque eles não sabiam discernir os tempos. E virava e mexia, eles ficavam ali, né, cutucando Jesus. E lembrando que eles são pessoas incrédulas. Eles não creem em Jesus. Eles acham que Jesus é uma pessoa, um charlatão, um falso profeta, uma pessoa que não merecia nenhum respeito. Então o pedido deles, de uma certa forma, é um pedido meio cínico. Né? Ele não é um pedido sincero. Me mostra um sinal. Jesus, agora, vamos ver aqui, irmãos. Quantos milagres Jesus fez? No dia anterior, provavelmente, Jesus tinha multiplicado pães e alimentado quantas pessoas? 4.000 pessoas. Precisava de mais alguma coisa? Um pouco antes, ele já tinha curado um surdo, um deficiente auditivo. Precisava mais sinais. O que eles estavam querendo ver? Sei lá, que Jesus mostrasse fizesse o céu ficar vermelho, que ele fizesse cair maná do céu, não sei. Aquele pedido deles era somente um pedido para tentar, para ver se achava alguma falta. Eles só queriam, porque assim, eles queriam alguma coisa para confirmar a descrença deles. Não era um pedido verdadeiro. E se Jesus fizesse qualquer coisa errada, ou errada na visão deles, né, que às vezes não era errado, eles iriam apontar. Vou dar um exemplo. Jesus fazia várias coisas, várias curas. Ele curou no sábado, aí os fariseus olhavam. Curou no sábado, tá vendo? Aí tá errado. Né? Ele fez coisa errada, porque não pode fazer nenhum trabalho no sábado. Como alguém cura alguém no sábado? Isso é proibido. Eles até esqueceram de glorificar a Deus pela cura. Estava só preocupado por causa do sábado. E esses fariseus, eles estavam buscando aqui. Não é à toa que Jesus, ele já respondeu assim, de uma maneira muito grossa, e com razão, né? Essa geração pede um sinal. Em verdade, nenhum sinal vai ser dado. Jesus não fez nenhum milagre na frente deles, porque eles estavam querendo apenas testar Jesus. Eles estavam com o coração tão endurecido que Jesus poderia fazer qualquer coisa. Eles não acreditariam em Jesus. Qualquer coisa que acontecesse, eles não iriam acreditar em Jesus. E, irmãos, essa característica de dureza no coração, ela é outra coisa que nós temos agora em comum com os fariseus. Eu não sei se vocês já perceberam, nós estamos em tempo de internet, né? E quando nós estamos em tempo de internet, nós procuramos conteúdos que fortalecem a nossa crença. Se eu acredito que, sei lá, que essa tampa aqui, ela não é preta, ela é verde. Pode 250 pessoas me falar, essa tampa é preta. Eu não vou acreditar. Mas se tem um indivíduo lá na internet que fala assim, não, essa tampa na realidade ela é verde.
Ah, tá vendo? Aqueles 250 tudo errado. O certo é aquele carinha lá, né? Que fala que a tampa é verde. É aquele cara que fala que a terra é plana. Eu ia falar algumas coisas sobre política, mas Deus segurou minha boca agora, mas não vou falar. E é assim, é um negócio, né, terrível. As pessoas deixam de ver a realidade que está na frente dela e procuram a mentira. É o mesmo sentimento dos fariseus. Os fariseus, eles queriam um sinal, alguma coisa para acusar Jesus. E quantas vezes a gente não procura alguma coisa só para corroborar aquilo que eu creio e fica ignorando a verdade? Temos que tomar muito cuidado com isso. Esse é um tipo de idolatria. Que a gente nega a verdade para procurar alguém. E assim, como tem doido para tudo em todos os lugares, a gente vai achar isso. Vou dar um exemplo que eu lembrei agora. Alguns anos atrás, tinha aquelas pessoas que viviam de sol. Você já ouviu falar isso? Né? Que as pessoas, não precisa comer não. Eu sou que nem uma árvore. Elas não falavam assim, né? Falavam um pouquinho diferente, né? Mas eu só preciso de sol, né? Não preciso comer. Esse negócio de comer é invenção, você não precisa. Tinha gente que acreditava nisso. Vocês acreditam? Tinha gente que passou aí fazendo uns jejuns pesados, não comia, por conta dessa coisa. Totalmente mentira. Cadê? Hoje a gente ouve falar sobre isso? Não. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que saber aquilo que é verdade. Acreditar naquilo que é certo. E não ter o coração endurecido. Mesmo que a verdade nos confronte. Eu acreditava de um jeito. Mas aquilo está tão evidente aqui. Talvez você tenha que mudar. Os fariseus perderam uma oportunidade única na vida deles. Única. Eles estavam frente a frente com o verbo da vida, com o Salvador, com a luz do mundo. Por conta da sua dureza, eles não entraram na vida eterna. Por conta de um conceito, por conta de uma religiosidade vã. E assim, e quando a gente fala dos judeus, assim, é um negócio, assim, é fora do que a gente imagina. Vou dar um exemplo. Eu estava preparando essa mensagem. Eles têm um rigor, assim, que foge a toda expectativa. Aí eu estava vendo como que eles fazem pão ázimo. Aí, a pessoa que estava explicando como faz pão ázimo, ela falou assim, olha, para a gente fazer pão ázimo, a gente tem que fazer o pão antes de 18 minutos, porque se eu coloco água na farinha, né, naturalmente ela vai começar a fermentar a partir de 18 minutos. E como pão ázimo é pão sem fermento, eu tenho que preparar do início até assar, não pode ser mais do que 18 minutos. Para ser um pão ázimo de verdade. É esse tipo de rigor que a gente está falando. E eles estavam aplicando para Jesus. Entende como que é? É assim, o problema não é o rigor, o problema é você ficar só olhando para o rigor e perder o mais importante, que é o Deus e é o símbolo daquilo. No caso do pão ázimo, o pão do sofrimento. Lembrar que eles eram escravos no Egito. Né? Lembrar isso. Se a gente perder esse foco, a gente pode perder o mais importante. E nesse caso eles estavam perdendo. E por que eu falei tudo isso aqui? Porque depois eles vão para o outro lado. Jesus dá uma ignorada neles, deixa eles para lá, vamos para o outro lado, deixa essa galera para lá, que esses aqui não vou fazer nada, vou para outro lugar, para o outro lado. E nisso que eles foram, parece que eles foram meio rápido. E os discípulos esqueceram de levar pão. Só acabaram levando um pão. Naquela época, os pães poderiam ser grandes, tá? Não pensa um pãozinho desse pequenininho, podia ser uma coisa grande. Mas eles esqueceram de levar o pão. Só tinha um no barco. E Jesus, ele vai aproveitar aquele momento para dar um ensinamento para eles. Olha lá o que está lá no verso 13, a parte B em diante.
E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Fermento dos fariseus, fermento de Herodes. Quando nós olhamos para o nosso pãozinho, nós devemos lembrar também do fermento. O fermento em si, ele não é uma coisa ruim em si, né? Nesse caso aqui, ele tem um sentido mais para o ruim, mas em outros lugares vai ter um sentido melhor para o bom, né? Para as coisas boas. Mas o fermento ele tem uma característica fantástica. Uma vez que você pega um pedacinho de fermento, né? A gente tem aquele fermento biológico, colocou na massa, colocou água, ele aciona o fermento. O que acontece? Toda a massa, ela fica levedada, ela fica fermentada, não tem jeito. O fermento ele vai trabalhando de forma que ele chega em toda a massa. É um trabalho interno, mas ele vai ali levando e daqui a pouco quando você vai ver, tudo aquilo virou massa fermentada. Tanto que você pode pegar qualquer pedacinho da massa, guardar para o outro dia, e se você colocar de novo num pão, né, numa farinha e colocar mais água, vai fermentar outra massa. Né? Inclusive nessas padarias agora, tem um monte de padaria chique aí que tem pão natural, eles fazem isso. Eles fazem o pão, guardam um pedaço, no outro dia, usam aquele pedacinho daquele pão que eles não assaram para ser o fermento do dia seguinte. E essa característica, né? Então tem algo que você começa pequenininho e aquilo vai minando as pessoas ou vai contaminando as pessoas. Nesse caso aqui, Jesus ele está falando a respeito daquilo que os fariseus eles fizeram. Os fariseus eram pessoas que estavam mostrando que elas não criam em Jesus. Eles eram pessoas que não tinham, eles não eram crentes. E também, se eu for pegar lá em Lucas capítulo 12, verso 1, ele vai falar que eles eram hipócritas, fingidos, porque eles estão pedindo sinal, mas eles não acreditam em Jesus. Eles só estão querendo um sinal para acusar Jesus. Então nós temos a incredulidade e a hipocrisia. Jesus ele vai prevenir os discípulos para não caírem neste mesmo engano. E se eles duvidassem um pouquinho, o que ia acontecer? Isso ia levar para tudo. E aí ia contaminar uma pessoa, um segundo discípulo, um terceiro, daqui a pouco todos estavam ali imersos num ambiente de incredulidade. Temos que tomar cuidado. E olha só como que Jesus ainda fala para eles, né, continuando. E começaram a discutir entre si. Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso. Olha, Jesus estava falando dos ensinos. Os discípulos são fantásticos, né? Jesus ele dá um exemplo a respeito dos ensinos dos fariseus. Aí eles, olha, por que o mestre está falando isso? Ah, deve ser por causa do pão. Aí Jesus escuta isso. Aí Jesus fala assim, não acredito que vocês estão falando isso. Né? E eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Têm olhos e não veem? Eles estavam vendo milagres dia após dia, mas parece que eles não viam. Têm ouvidos e não ouvem. Eles ouviam os ensinos de Jesus e parecia que aquele negócio não entrava na cabeça deles. Não se lembram de quando partiram os cinco pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. E quando partiram os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7.
ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem. Não compreendem aquilo. Eles não estavam enxergando o que Jesus fez. O pão não era o problema, porque ele poderia multiplicar. Se multiplicou para 4.000, podia cuidar deles. Mas o mais importante é que eles não poderiam deixar a incredulidade entrar no coração deles. Porque se aquela incredulidade entrasse, ela iria contaminá-los por inteiro. Por inteiro. Assim, irmãos, quando você olhar para o seu pãozinho, né, sempre aqui, olhar para o seu pãozinho, de manhã, quando você for... A primeira coisa que a gente lembrou foi o quê? Para que a gente vai lembrar do quê? De Jesus, como pão da vida. A segunda coisa que você vai lembrar é que nesse pão ele tem fermento. E como os discípulos, eles não deveriam se contaminar com a incredulidade, que a gente também não se contamine com ela. O fermento fermenta toda a massa, leveda toda a massa, e nós não devemos deixar que a incredulidade entre no nosso coração, mas sim que nós devemos sempre crer em Jesus. Que você olhe para seu pãozinho e que ele sempre faça você lembrar disso. E eu quero fazer para vocês também algumas aplicações disso tudo. Primeira coisa, vigilância contra as influências negativas. Assim como Jesus advertiu seus discípulos sobre a levedura dos fariseus e dos herodianos, nós dentro da igreja devemos estar vigilantes sobre as influências negativas, não somente a incredulidade, mas outras influências do mundo que podem entrar no nosso coração e corromper toda a comunidade de fé, corromper toda a nossa comunidade, a nossa igreja. Doutrinas falsas, divisões, comportamentos meio estranhos, nós temos que estar atentos a tudo isso. Segunda coisa, nós devemos ter discernimento espiritual. A gente tem que entender o que é falso, o que é verdadeiro, aquilo que é bom, o que é mal. Uma coisa importantíssima para os tempos de hoje é ter discernimento. Né? Discernimento de espíritos, que é um dos dons que está listado lá em 1 Coríntios capítulo 11. Ter discernimento. Discernir os espíritos, discernir aquilo que está chegando. Ser bereano, lembra aquela expressão que a gente falava bastante? Qual que era a característica dos crentes de Bereia? Conforme Paulo ia pregando, eles iam comparando tudo. Deixa eu ver se esse camarada está falando certo. E olhavam ali nas escrituras. Né? Você vê um camarada pregando um negócio meio estranho, talvez a gente tenha que voltar e ver nas Bíblias. Temos que discernir, temos que ter esse discernimento espiritual e sempre pedir a ajuda do Espírito Santo. Terceira coisa, nós temos que ter temos que ter a importância da lembrança do aprendizado. Nós temos que lembrar daquilo que nós já aprendemos. Jesus repreendeu os discípulos por não se lembrarem da multiplicação dos pães que ele já tinha feito. Às vezes, irmãos, a gente tem um mundo que a gente é bombardeado por tanta coisa que é difícil da gente lembrar até mesmo daquilo que a gente comeu. Vou fazer um teste. Você lembra o que você almoçou na sexta-feira? Lembra? Lembra direito? Eu vou te falar que eu lembro, mas eu lembro aonde eu almocei exatamente. O que eu almocei, eu não lembro. Eu lembro que tinha arroz integral, feijão, não lembro direito lá o que eu comi na sexta. Mas, só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente não lembra nem essas coisas mais básicas. Imagina só os ensinos de Jesus. E como que a gente pode fazer para lembrar melhor? A gente tem que estar sempre retornando, estudando, enchendo a nossa cabeça de coisas boas. Outra vez eu estava tomando uma bronca muito importante do meu filho de 4 anos. Ele chegou assim para mim: pai, eu liguei o Netflix, né?
Aí ele ficou bravo comigo, porque ele queria assistir um negócio e coloquei o Netflix. Ele colocou assim, falou para mim, pai, falou sério, você não assiste as coisas que não são de Deus. Você só assiste coisas, quer dizer, deixa eu falar direito, só assiste coisas que não são de Deus. Você tem que assistir coisas de Deus, ou seja, tomando uma lição de moral de um menininho de 4 anos. E pior que ele estava certo. Falar o quê? Não tem que falar nada, né? Aí no outro dia que eu fui ligar, eu falei assim, não, agora você vai sentar aqui comigo. Aí eu fui assistir o The Chosen com ele. Tudo bem que o The Chosen tem algumas coisas um pouquinho diferentes, mas é uma série já mais cristã. Mas sabe, às vezes até coisas simples como essas. Né? A gente tem que lembrar, nos enchermos das coisas que são de Deus. E a gente tem lá Netflix, sei lá, tem tanto streaming, tem tanto livro, tem tanto programa, tem tanta coisa no TikTok, sei lá. A gente acaba perdendo o foco. E às vezes a gente tem que parar um pouquinho, ler a palavra, parar um pouquinho, ler bons livros, escutar boas pregações. A gente tem tempo para isso, para que a gente não esqueça das coisas dos verdadeiros ensinos. Quarto, nós temos que focar também na providência divina. Nós vimos ali Jesus multiplicando os pães e trazendo providência, trabalhando. Nós que somos cristãos, nós temos que crer que Deus ele pode prover todas as coisas. Né? É uma promessa, está lá, né, em Mateus capítulo 6, né, que diz assim, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, não é isso? Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei se é o 6 ou o 7, eu acho que é o 7. Tá? Depois dá uma olhadinha para mim para falar qual que é o capítulo correto. E então nós temos que buscar o primeiro reino de Deus, e Deus ele provê. Né? Nós ouvimos hoje um testemunho onde Deus está provendo para uma família, né? Provisão de Deus, temos que crer nisso. E por último, nós temos que ter sempre uma comunicação clara e aberta. Uma coisa que caracteriza uma família de verdade é você poder falar a verdade para o irmão sempre em amor. Você olhar para a pessoa e falar assim, olha, irmão, esse negócio que você está fazendo aqui talvez não seja a melhor maneira de fazer. Esquema brasileiro, né? Esquema brasileiro é uma coisa interessante. A gente tem problema, né, da nossa cultura de falar, de brigar com a pessoa, falar um não. É muito comum você falar com as pessoas, eu não gosto muito de falar não. Essa semana eu fui doar sangue. Aí cheguei lá para doar sangue, a mulher falou assim, você teve alguma virose? Eu falei assim, olha, eu acho que eu peguei uma virose na semana passada, tal, porque meus filhos pegaram a virose, foram para o hospital, e eu também fiquei meio ruim um dia da semana. Então, olha aqui, está falando que quem pegou virose são 15 dias para poder doar. Então, é isso. É engraçado que a mulher falou, ela em nenhum momento ela falou assim, você não pode doar hoje. Ela não falou. Ela mostrou um monte de coisa, porque às vezes ela tinha esse medo, porque às vezes algumas pessoas podem reagir mal, né? Você fala assim, você para lá, vai lá para o lugar para doar e não vai poder doar. No final, ela até me ofereceu lá um lanchinho, pega aqui um lanchinho, mas ela não me falou diretamente. Um receio de falar o não. Às vezes, nós temos que ter clareza na nossa comunicação e falar as coisas de uma maneira mais aberta, sempre de amor, é lógico. E essa comunicação clara entre os membros, ter um ambiente de diálogo, amor, compreensão, né, isso permite um crescimento espiritual. E quanto mais juntos, mais intimidade nós tivermos, melhor para a gente ter essas conversas sinceras e diretas. O PGM, nesse sentido, ajuda bastante, né, porque a gente pode, às vezes a gente está ali conversando, tem uma situação, a gente pode falar assim, olha, vai por um lado, vai pelo outro, isso é fundamental. Nesse caso aqui, nós vimos Jesus falando diretamente para os discípulos, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Como que ele poderia falar isso se não tivesse essa intimidade com eles? E depois ele brigou com eles porque eles não estavam entendendo nada, né? Isso é intimidade, né? Isso é intimidade. A gente tem que ter intimidade na igreja para podermos continuar, para edificar e crescermos como igreja.
Irmãos, estou finalizando aqui a mensagem de hoje, mas de tudo que eu falei aqui nessa noite, se você amanhã pegar o seu pãozinho e olhar para ele e olhar assim, nossa, glória a Deus, porque Jesus é o pão da vida. E eu tenho a vida eterna porque realmente eu me alimentei desse pão espiritual. E também, nesse momento, você olhar para o seu pão e pedir para que Deus te ajude a não cair no fermento do mundo. Que você não seja contaminado por esse fermento, mas que você esteja realmente, sempre, sendo guiado por Jesus. Se de tudo que eu falei aqui, você guardar isso, amanhã, eu já vou estar muito contente. Que nós possamos, então, guardar esta mensagem no nosso coração e que Deus nos abençoe. Amém? E se você está com vontade do seu pão, depois da oração, você pode comer o seu pãozinho, né? Fica na paz. Tem gente aqui que já está falando, pastor, eu já vi alguém comendo aqui, né? Mas vamos lá, vamos levantar e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa mensagem, por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. Nós agradecemos porque o Senhor cuida das nossas necessidades, seja as nossas necessidades físicas, olha para elas, mas o mais importante, o Senhor também cuida das nossas necessidades espirituais. O Senhor, através da multiplicação dos pães, mostrou também que o Senhor é o pão da vida. Aquele, Pai, que se nós recebermos, nós vamos ter a vida eterna contigo. E nós te louvamos por conta disso. Pedimos, Pai, também auxílio, para que nós não sejamos contaminados com a levedura do mundo. Que nós possamos permanecer firmes, Pai, na palavra e nos ensinamentos de Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que esses dois conceitos de Jesus ser o nosso pão da vida e permanecermos, Pai, não contaminados com o mundo, que a gente possa levar para o nosso dia a dia, que a gente possa lembrar dele todos os dias e que nós possamos colocar em prática. É isso, meu Deus, que nós te pedimos nesta noite e louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.